Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Pai estejam sobre nós. Em nome de Jesus, que assim seja. Abra a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 11. Nós temos estudado um capítulo a cada domingo, e já estamos no final do livro, e o capítulo 11 de Daniel é com certeza o capítulo mais difícil para a gente entender. Mas pela graça de Deus e pela orientação do Espírito Santo nós podemos entender essa profecia. Antes de lermos algumas partes do capítulo, vamos orar. Coloque a sua mão sobre a Bíblia. Nosso Pai Celestial, nosso Deus, nosso Criador, em nome de Jesus, estamos reunidos na Tua casa de oração, reconhecendo que somente o Senhor é Deus, reconhecendo que somente Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é o nosso sumo sacerdote no santuário celestial. E entregamos nesse momento a nossa vida nas Tuas mãos, Pai eterno, para que, por meio da Tua graça, por meio do Teu amor, pela justiça que há em Jesus, o Teu Filho, o Senhor nos receba, nos aceite e nos abençoe nesta noite. Que o sangue de Jesus nos lave de todo o pecado e que pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu favor imerecido, possamos receber o Espírito Santo nesta noite. Derrama sobre nós o Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou os profetas a escrever a Tua palavra, que Ele seja o nosso guia, o nosso mestre, o nosso professor, e que a Tua palavra nos fortaleça, que a Tua palavra nos oriente, que a Tua palavra aumente a nossa fé e o nosso amor por Ti. Pedimos, nosso Pai, que o Senhor nos dê capacidade para entender as profecias do capítulo 11 de Daniel, que por meio do Espírito Santo possamos entender a Tua grandeza, entender que o Senhor dirige a história deste mundo e que o Senhor está acima de todos os acontecimentos deste mundo e que tudo será para a Tua honra e para a Tua glória, e que nessa noite somente o nome de Jesus seja louvado, seja exaltado e seja honrado. Pedimos estas bênçãos confiando na Tua graça, na Tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 11 de Daniel, como nós dissemos, é um dos capítulos mais difíceis da Bíblia. Mas, dando uma visão geral do capítulo 11 de Daniel, nós percebemos que é um capítulo que tem uma narração profética. Daniel, ele vê em visão um ser celestial, tem uma aparição de Jesus glorificado diante de Daniel, e ele ouve a narração dos demais acontecimentos por meio do anjo Gabriel. O anjo Gabriel é o narrador deste capítulo. E é interessante que o capítulo 11 de Daniel, ele tem um sentido literal, mas também tem um sentido espiritual. Alguns acontecimentos aqui são acontecimentos históricos que nós já estudamos no livro de Daniel, desde o capítulo 2, sobre os grandes impérios mundiais. E esse capítulo ele aborda também um pouco do Império Medo-Persa, do Império Grego, e depois de Roma pagã, de Roma papal, a atuação do chifre pequeno, desse poder político e religioso representado na profecia pelo Vaticano, pela Igreja Católica Apostólica Romana, e também a atuação do próprio Satanás nos últimos acontecimentos da história deste mundo, inclusive a sua personificação pouco antes da volta de Jesus a este mundo, e também a atuação de dois poderes do engano, o Egito e Babilônia. O Egito representando o ateísmo
antes da volta de Jesus, como o próprio Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? O ateísmo hoje é o grande Deus desta sociedade tecnocrata, desta sociedade materialista, desta sociedade, desta cultura hedonista e centrada no ser humano, não em Deus. E também do outro lado, Babilônia, representando os movimentos de engano, os movimentos religiosos, de falsas doutrinas, de falsas adorações, ou de falsa adoração a Deus, de falso culto a Deus. Então nós temos que ir passo a passo para entender este capítulo, que é muito importante dentro do contexto profético de Daniel. Então Daniel 11, ele tem um título: De onde virá meu socorro? Porque o grande centro da profecia de Daniel 11 é Jesus, é o Messias, é Jesus no santuário celestial intercedendo pelo seu povo. No âmbito espiritual e profético, existem muitas pessoas, milhares de pessoas, que estão absolutamente perdidas, ou seja, que não sabem qual caminho espiritual seguir e também não conhecem as profecias e não entendem as profecias. Uma pessoa que não sabe o caminho a seguir e que não entende as profecias bíblicas é uma pessoa perdida. Deus quer que nós tenhamos o conhecimento sobre essas profecias. No capítulo 12 nós vamos estudar que o saber se multiplicará, disse Daniel. E esse saber que se multiplicaria não é somente o saber científico. Esse texto é aplicado muitas vezes à ciência, mas no contexto de Daniel é o saber, é o conhecimento sobre o próprio livro de Daniel, que depois da supremacia papal, que foi de 538 a 1798, os 1260 dias proféticos ou anos proféticos da Ponta Pequena, depois dessa supremacia papal, haveria um resgate do estudo dessas profecias, como de fato houve, por volta de 1800, 1830, 1844, onde o conhecimento sobre as profecias de Daniel começou a se ampliar, e Daniel começou a ser estudado, e as profecias começaram a ser entendidas, justamente no período que é chamado de tempo do fim, no final dos 2300 anos proféticos, como nós já estudamos, de Daniel 8,14, que começam 22 de outubro de 1844. Então, a partir desse tempo, a partir desta data, nós vivemos no tempo chamado tempo do fim. Lembre-se que Daniel 10 a 12, o capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12, é uma mesma visão. Então, nós não podemos separar o capítulo 11 do capítulo 10 e do capítulo 12. Gabriel está relatando os acontecimentos ali para Daniel. Se trata da mesma visão. Em hebraico é uma maré. Maré, em hebraico, é a visão de um ser ou aparição. Quem é que está aparecendo ali no capítulo 10, no capítulo 11 e no capítulo 12? Jesus, pré-encarnado, na sua glória. Na sua glória, como é descrito ali em Daniel, como é descrito lá no livro de Ezequiel e como é descrito no livro do Apocalipse. A visão está associada ao ser celestial, que ali em Daniel é chamado de Miguel, que é um título dado para Jesus no Antigo Testamento, ou seja, o Messias, antes de sua encarnação, e ao anjo Gabriel, que é o intérprete desta visão. Todo o capítulo 11 é narrado pelo anjo Gabriel, que está na presença de Miguel, que é Jesus. E Daniel, portanto, não está vendo os reis do norte e do sul, que são mencionados aqui. Apenas os ouve. O que os teólogos se referem a este capítulo como uma audiência, ao invés de uma visão. A única coisa que Daniel vê é o ser glorificado, vestido de linho,
que nos remete ao sacerdócio, ao sumo sacerdócio, a função sacerdotal de Cristo no santuário celestial. Todo o capítulo 11 é narrado pelo anjo Gabriel, que está na presença de Jesus. Então, nós podemos dizer que Daniel 11 se trata de uma narração, de uma audiência, ao invés de uma visão em si. Não se trata de uma visão simbólica, nós poderíamos dizer assim que não é uma visão simbólica, porque a palavra visão que aparece aqui é maré, que significa visão de um ser ou de uma aparição. Porque se fosse simbólica, teria que aparecer a palavra Shazon. Mas nós temos que entender Daniel 11 dentro de um contexto espiritual. Começa falando do Império Medo-Persa, do Império Grego, acrescentando detalhes proféticos que não aparecem lá em Daniel 2 e Daniel 7, que é uma repetição da história do mundo. E fala também do Império Romano nas suas duas fases, Roma pagã e Roma papal, acrescentando detalhes da atuação do chifre pequeno. Então, nós temos que entender que após a cruz, após a morte de Jesus, houve uma espiritualização de alguns termos ou de algumas nomenclaturas. Por exemplo, quem é o Israel de Deus após a morte de Jesus na cruz? Quem passa a ser o Israel de Deus? A igreja. Veja que Israel, quando Paulo fala de Israel espiritual, do povo de Deus, ele não está falando especificamente e exclusivamente dos judeus. Por quê? Porque nós já vimos ao estudar a profecia dos 2300 anos, que com o apedrejamento de Estevão, acabou o tempo profético lá dos 490 anos, de graça exclusivo para o povo judeu. E o evangelho passou a ser levado aos gentios. Então todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, faz parte do Israel espiritual, do povo de Deus. E aqui no capítulo 11, quando começa a descrever a atuação do poder político e religioso da Ponta Pequena, ou do poder político e religioso papal, de Roma papal, na perseguição contra o povo de Deus, está falando justamente numa linguagem simbólica, numa linguagem espiritual. Cristo fez uma nova aliança com um povo novo, o Israel espiritual, que somos nós. Devemos entender as expressões norte e sul, e reis e tempos, aqui em Daniel 11, especialmente na forma espiritual ou simbólica. Porque assim como Jesus fez uma nova aliança com Israel espiritual, esse rei do norte e esse rei do sul, ou o Egito e Babilônia, que são mencionados aqui no capítulo 11, são símbolos. Símbolos do quê? O Egito é um símbolo do ateísmo, que dominaria o mundo antes da volta de Jesus. Qualquer faculdade que você for hoje, qual é o princípio que é ensinado lá em relação à nossa existência? O evolucionismo. O evolucionismo ateísta. Então o Egito aqui no capítulo 11 simboliza o ateísmo. E Babilônia aqui no capítulo 11 simboliza a confusão religiosa que dominaria o mundo antes da volta de Jesus. Ou os falsos ensinos, as falsas doutrinas, um falso culto, uma falsa adoração a Deus. E é o que nós estamos presenciando hoje. Jesus disse: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos muitos milagres, não expulsamos demônios, não fizemos isso, não falamos novas línguas? E eu lhes direi abertamente, disse Jesus: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Então, confessar a Jesus não é suficiente. E nós vemos hoje um cristianismo de confissão, não de obediência, não de submissão à vontade de Deus. Nós vemos hoje uma teologia da prosperidade, o céu na terra, e não uma teologia de sacrifício pelo reino de Deus. No capítulo 11 do livro de Daniel,
a uma progressão histórica que o leva desde os reis da Pérsia, no tempo de Daniel, até a vinda de Miguel, ou Cristo, mencionando lá no capítulo 12 a ressurreição, ou as ressurreições, e a vinda do reino de Deus. Lembram do capítulo 2? No capítulo 2 tem uma progressão histórica também. O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. Os pés da estátua eram de ferro misturado com barro, cabeça de ouro, peitos e braços de prata, quadril de bronze e pernas de ferro. E os pés eram misturados com ferro e barro. E o que veio do céu? Uma pedra, lançada sem auxílio de mãos, e cai justamente nos pés da estátua, esmiuça toda a estátua, e a pedra cresce e cobre toda a terra, simbolizando o reino de Deus, a volta de Jesus. Veja que esse tema da progressão histórica, ele se repete no capítulo 7, ele é ampliado no capítulo 8, se amplia mais ainda no capítulo 9, há uma amplitude no capítulo 10 e mais aprofundado ainda no capítulo 11 e no capítulo 12, até chegar a mencionar ali a ressurreição dos mortos e a volta de Jesus e o reino de Deus. Veja que é como um funil. Começa largo, falando da história geral do mundo, e vai se especificando, vai se dando detalhes, vai esmiuçando, até explicar o que vai acontecer antes da volta de Jesus. Então aqui no capítulo 11 nós temos uma explicação de acontecimentos que ocorreriam pouco antes da volta de Jesus, ou no tempo do fim. Veja que o capítulo 11 não dá tanto detalhe, tanta ênfase no aspecto histórico, mas ele enfatiza aspectos espirituais. Ele vai esclarecer aspectos espirituais da profecia: a condição do povo de Deus, a perseguição, o tempo de angústia, os enganos dos últimos dias, o ateísmo, a falsa adoração a Deus, o falso culto a Deus, os enganos de Satanás, a personificação de Satanás, a sua destruição e a vinda de Miguel, ou a volta de Jesus a este mundo. Então nós temos que entender o livro de Daniel como um paralelismo crescente da profecia, uma repetição profética que vai se aprofundando, como se nós pegássemos um microscópio e fôssemos enxergando cada vez mais fundo as orientações de Deus dentro do contexto profético. Nesses grandes conflitos históricos, como nós estudamos no livro de Daniel, o Império Babilônico lutando contra o Império Medo-Persa, depois o Império Grego lutando contra o Império Medo-Persa, depois o Império Romano dominando o mundo, lutando contra o Império Grego, e depois o Império Romano se desfazendo e se tornando um império dividido, 10 nações que surgiram lá na Europa, e depois a Ponta Pequena se destacando, esse poder político e religioso, por meio de atuação militar, por meio de apoio militar, se impondo na Europa, no período da Idade Média, de 538 a 1798, período da supremacia papal. E nós vemos uma clareza profética, uma orientação dentro desse escopo maior, que são os conflitos históricos. Então, nesses grandes conflitos históricos, Daniel só vê o quê? Este ser glorioso e triunfante, vestido de linho, como sumo sacerdote que intercede por seu povo em todos os momentos. Veja que, dentro desse contexto histórico, Daniel tem uma visão do reino de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus sobre tudo isso. E quem está dominando tudo? Quem está reinando sobre tudo? Jesus, como sumo sacerdote, dentro do santuário celestial, intercedendo por seu povo, inicialmente dentro do período profético dos 490 anos, para o povo de Israel, especificamente, e depois para o Israel espiritual, para a igreja cristã, para cada um de nós. A profecia das 70 semanas, por exemplo, que nós estudamos, começa revelando o destino do Israel literal, do povo de Israel, e muda depois da cruz
para o Israel espiritual, que é a igreja. Então veja que há um sentido espiritual dentro da profecia. Estudar as profecias sem levar em conta o sumo sacerdote celestial que apareceu nos capítulos, lá dentro do capítulo 8, do capítulo 9, capítulo 10, o capítulo 11, aparece Jesus como nosso sumo sacerdote. Estudar essas profecias sem levar em consideração a presença do sumo sacerdote Jesus é tornar a profecia apenas acontecimentos históricos. Então há um objetivo maior, e o objetivo maior está relacionado com a vontade de Deus, não com a nossa. O objetivo maior está relacionado com os planos de Deus, não com os nossos. O objetivo maior está relacionado com a vontade de Deus, não com a vontade humana. Então Jesus, ele aparece no capítulo 10, 11 e 12. É interessante que ele aparece como um ser glorioso, como um sumo sacerdote. Veja que o capítulo 10, 11 e 12, que são capítulos que não podem ser separados uns dos outros, ali de maneira mais específica no capítulo 11, já nos primeiros versos é mencionado o Império Medo-Persa. Depois fala da vinda de Miguel, lá no capítulo 12. Fala também da presença desse ser glorioso, desse sumo sacerdote, que é Jesus. No capítulo 12 vai falar também da ressurreição dos mortos e do reino de Deus. Mas quem está intercedendo pelo povo? Inicialmente pelo povo de Israel e depois pela igreja cristã. Quem é o grande intercessor? Miguel, Jesus, o sumo sacerdote, no santuário celestial. E há um paralelo que nós temos que fazer entre Daniel 11, ou Daniel 10, 11 e 12, e Apocalipse 1, 2 e 3. É interessante esse paralelo, porque lá em Apocalipse 1, 2 e 3 é mencionado o que? As 7 igrejas, que são 7 períodos do cristianismo, e que nós estamos, a partir do dia 22 de outubro de 1844, no último período, que é o período de Laodiceia, que é o povo do juízo. E esse último período do cristianismo é mencionado ali no Apocalipse, que esse cristianismo seria um cristianismo morno, não seria nem um ateísmo frio, e também não seria um cristianismo quente, ou dedicado a Deus 100%, mas seria morno. Os cristãos seriam indiferentes a verdades espirituais importantes no tempo do fim. Mas ali em Apocalipse 1, 2 e 3 é mencionado as 7 igrejas, falando do aspecto histórico da igreja, da parte histórica da igreja. É mencionado ali também a vinda do Filho do Homem, Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. É mencionado ali também a ressurreição, Apocalipse 1, 18. E é mencionado também a vinda do reino de Cristo e a presença de Cristo entre os castiçais, entre os 7 castiçais, que são as 7 igrejas. Jesus, ele anda no meio dos castiçais, e ele é visto por João como um ser glorioso, vestido de linho, como sumo sacerdote. Veja que o mesmo sacerdócio de Jesus lá em Daniel aparece aqui em Apocalipse. Jesus no seu santuário, intercedendo, sempre intercedendo pelo seu povo. Embora Daniel 11 seja narrado, é o profeta que contempla Cristo em glória, pois tem uma progressão histórica que o leva desde os reis da Pérsia no seu tempo, até a vinda de Miguel, a ressurreição e o reino eterno de Deus. Desta maneira, ou desta mesma maneira, acontece no livro do Apocalipse. As 7 igrejas devem ser entendidas neste contexto. Devem começar com as igrejas e a situação histórica da época de João, mas deve ter progressão ininterrupta para acabar com a vinda do Filho do Homem nas nuvens do céu. Apocalipse 1, 7. E a ressurreição, que pode efetuar unicamente aquele que tem as chaves da morte e do inferno, ou do Hades. Apocalipse 1, 18.
Existe um paralelo claro entre Daniel 11 e a visão de João na visão das 7 igrejas. É impressionante como a profecia de Daniel e Apocalipse se unem, não só nesse capítulo, mas em todo o livro de Daniel e em todo o livro do Apocalipse. Então vamos ver agora o aspecto histórico da profecia. Ali no versículo 2, capítulo 11, verso 2, está falando sobre os reis da Pérsia. Veja, nós já estudamos sobre o Império Medo-Persa, lá no capítulo 2, depois no capítulo 7, no capítulo 2, o símbolo era uma estátua com várias partes de ouro, de prata, de bronze, de ferro. No capítulo 7 eram animais que simbolizavam e representavam a mesma coisa, mas com detalhes a mais. E aqui no capítulo 11 vai dar mais detalhes, só que não começa no Império Babilônico, começa no Império Medo-Persa. O que diz o verso 2? Agora eu te declararei a verdade. Quem está dizendo aqui? Quem está falando isso? Gabriel, o anjo Gabriel, está falando para o profeta Daniel. Agora eu te declararei a verdade. Que verdade? Na realidade, o capítulo 11 é uma continuação da explicação do capítulo 8, das 2.300 tardes e manhãs. Então, é uma continuação da explicação profética. E disse o anjo: eis que ainda 3 reis se levantarão da Pérsia, ou se levantarão na Pérsia, e o 4º será cumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Veja, aparece aqui então no capítulo 2, o Império Medo-Persa e o Império Grego. Apenas um versículo então é usado neste longo capítulo para descrever o reino da Pérsia e para se referir ao reino da Grécia. Os demais versos do capítulo 11 são usados para descrever aspectos espirituais que aconteceriam antes da vinda de Miguel, ou antes da volta de Jesus, ou antes da vinda do reino de Deus, como é mencionado lá no capítulo 2, simbolizado pela pedra que veio do céu. Daniel 11:2 é usado neste longo capítulo para discutir a Pérsia, o que mostra uma redução de informações históricas e um aumento de informações sobre o tempo do fim. A declaração, agora eu vou lhe mostrar a verdade, no versículo 2, ou como dizem algumas outras traduções, agora eu te declararei a verdade, no original diz, eu declaro, confirmando que Daniel nestes capítulos não irá mostrar os reis e as suas batalhas, mas vai contar o que ouviu dos lábios do anjo Gabriel. Então veja que a profecia se repete novamente, mencionando os impérios Medo-Persa e o Império Grego, mas com o objetivo de dar mais detalhes sobre esses impérios, mas também com um objetivo maior de mostrar os acontecimentos do tempo do fim. Isso acontece no 3º ano do rei da Pérsia, que é Ciro, em Daniel 10, verso 1. E sua incumbência é acompanhar e interpretar unicamente a Daniel 8, ou seja, explicar o carneiro, o bode e a atuação da ponta pequena, o surgimento da ponta pequena, ou do poder político e religioso representado por Roma pagã e Roma papal. O objetivo de Gabriel, ao vir até Daniel, é dar uma explicação maior sobre esses fatos que já foram narrados, que já foram apresentados anteriormente no capítulo 2 e no capítulo 7. Daniel 8 seria o roteiro, como nós já estudamos, e Daniel 11, a história desmembrada desse roteiro, ou seja, uma explicação mais detalhada do roteiro. Daniel 11 esmiuça a mesma batalha vista em Daniel 8, entre o carneiro e o bode, e dá mais detalhes. Veja, quem era o carneiro? A Medo-Persa, o Império Medo-Persa. Quem era o bode? O Império Grego. Veja que aqui, no capítulo 11,
vai ter mais detalhes sobre esses impérios, no aspecto histórico. Seria muito mais rico do que todos eles, ou seja, a explicação dada no capítulo 11 sobre o Império Medo-Persa e sobre o Império Grego é muito mais rico em detalhes. E é interessante que o Império Medo-Persa é mencionado aqui no versículo 2 como tendo 4 reis. 4 reis. E que um deles seria mais forte do que todos e se levantaria contra o reino da Grécia. O que isso significa? O Império Medo-Persa, na realidade, teve 4 reis. Veja que os 3 reis que são mencionados aqui, da Pérsia, e o 4º rei, que seria muito mais rico e muito mais poderoso do que os outros, e se levantaria contra o reino da Grécia, depois da morte de Ciro, em 530 a.C., veio o rei Cambises II, que reinou até 522. Depois veio um 3º rei Medo-Persa, que foi Bardia, que foi chamado também de impostor, ou de falso Esmerdes, que foi no ano de 522. E depois dele veio Dario I, ou Estaspes, que foi até 486. E por último veio o rei Xerxes, ou Assuero, até 465, que foi o marido da rainha Esther, que é mencionado na Bíblia. Veja que aqui no versículo 2 fala que haveria no Império Medo-Persa 3 reis e um 4º. E são esses reis aqui que compuseram o Império Medo-Persa. E depois viria um grande rei da Grécia. Lá no verso 3, diz que depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, ou para a sua descendência, nem tampouco segundo o poder com que o reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros, fora de seus descendentes. Aqui no verso 3 e 4, está falando do Império Grego, está falando de Alexandre o Grande, que após conquistar o mundo, em 10 anos de campanha militar, ao morrer, não deixou o seu reino com seus descendentes. Veja que a profecia está dizendo aqui que o Império Grego, ele cairia, ou ele acabaria no seu auge. No auge das suas conquistas, Alexandre o Grande morreu com 32, 33 anos, e o seu reino foi dividido entre os 4 generais, e o único descendente de Alexandre, ou o único membro da sua família, era um irmão mais novo, que era deficiente mental, que não tinha condições de reinar. E aqui a profecia dizia claramente que o reino da Grécia não passaria aos seus descendentes. Veja que está se repetindo aqui a profecia, dando mais detalhes. Diz ali que depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Uma referência, uma profecia que anuncia a vitória grega. O rei valente aqui é Alexandre. O Império Grego foi de 336 a 323. Mas no auge, diz a profecia, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Aqui 4 pontos cardeais, falando da divisão do Império Grego entre os 4 generais de Alexandre. No auge, no seu auge, depois de 10 anos de conquistas militares, Alexandre morre e o seu reino não fica para nenhum dos seus descendentes, como diz a Bíblia, mas fica para os seus generais. Os 4 ventos do céu são os 4 pontos cardeais, onde se instalaram alguns reinos divididos do Império Grego: Macedônia, Trácia, a Síria e o Egito. Então esses 4 pontos cardeais, os 4 ventos do céu, são os 4 pontos cardeais onde se instalaram a Macedônia, a Trácia, a Síria e o Egito, dominados pelos 4 generais de Alexandre e as suas dinastias que o sucederam. Então a profecia vai dando mais detalhes históricos, em relação àqueles detalhes que nós já vimos no capítulo 2 e no capítulo 7.
Alexandre o Grande morreu em junho de 323 a.C., aos 33 anos, alguns dizem que foi aos 32. Seu único filho nascido depois de sua morte foi assassinado. O seu irmão mais novo era deficiente mental, não tinha condições de reinar, e o seu reino foi tomado por 4 de seus generais. Foi Ptolomeu, Seleuco, Cassandro e Lisímaco. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, diz a Bíblia. Não ficou para a sua descendência, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. E a profecia se cumpriu. É preciso destacar um detalhe, que seu reino seria quebrado e dividido quando se tenha levantado, e não quando se tenha envelhecido, nem quando seja derrotado pela morte prematura e repentina de Alexandre, no seu auge. Os 4 ventos do céu são os 4 pontos cardeais, onde se instalaram a Macedônia, a Trácia, a Síria e o Egito, dominados pelos 4 generais de Alexandre e as dinastias que o sucederam. Estes detalhes já haviam sido revelados a Daniel nos capítulos 7 e 8, mas são acrescentados mais detalhes ainda aqui no capítulo 11. Estou colocando esse ponto, irmãos, para a gente entender que há uma repetição profética e uma explicação mais detalhada da profecia. Mas isso é o aspecto histórico. Isso é o aspecto histórico da profecia. Ptolomeu, que foi um dos generais de Alexandre, dominou o Egito, que é chamado aqui na profecia como o Reino do Sul, e que representa, que simboliza o ateísmo que existiria antes da vinda de Miguel, ou antes da volta de Jesus. Inclusive, Ptolomeu II e Antíoco II tentaram estabelecer paz entre seus respectivos reinos através de um casamento, como diz aqui no capítulo 11, os versículos seguintes, falam que eles tentariam, por meio de casamento, fazer uma aliança, mas que não daria certo essa aliança. O esboço profético muda para os Ptolomeu e os Seleucidas, generais de Alexandre, que se desenvolveram a partir da desintegração do Império Grego. Então aqui o Reino do Sul e o Reino do Norte, representando os generais de Alexandre, os Ptolomeus e os Seleucidas, que lutavam entre si e que no sentido espiritual simbolizam o ateísmo e simbolizam também a falsa religião ou a falsa adoração, mencionando aqui também Babilônia, o Egito e Babilônia. A Babilônia, representada pelo Reino do Norte, simboliza a falsa religião ou a falsa adoração. E finalmente nós chegamos então no reinado de Roma, porque lembrem, lá no capítulo 2 de Daniel e no capítulo 7 fala dos 4 impérios mundiais: Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. E aqui no capítulo 11, no versículo 21, 22, 28, 31, 33 e 36, fala sobre o Império Romano e a atuação desse império, mas não apenas no sentido militar. Fala da atuação do Império Romano na sua fase pagã, mas também na sua fase papal. O declínio e a queda do Império Medo-Persa e a ascensão e a queda do Império Grego são retratados ali no capítulo 11 de Daniel. E seguidamente o livro foca a sua atenção sobre Roma pagã e Roma papal, como nós falamos, com a queda do Império Grego. Diz lá no verso 20: seu sucessor do Império Grego, enviará um cobrador de impostos para manter o esplendor real. Contudo, em poucos anos ele será destruído, sem necessidade de ira nem de combate. Esse cobrador de impostos, nós temos que fazer uma pergunta: qual foi a nação que surgiu depois do Império Medo-Persa e do Império Grego, cujo rei era cobrador de impostos? Foi o Império Romano. César Augusto. César Augusto foi o imperador que foi o grande cobrador de impostos do Império Romano. Quem o sucedeu no cargo foi Tibério César. E a profecia está falando aqui acerca de um poder político que se oporia ao governo de Deus, às coisas de Deus. E o Império Romano representava esse império, esse poder. O Império Romano representava esse poder político e religioso, na sua fase pagã e depois, mais tarde, na sua fase papal.
Qual foi a nação então e o reino que surgiu depois da Medo-Pérsia e da Grécia, cujo rei era cobrador de impostos? Roma. Então já falamos que foi César Augusto, o grande cobrador de impostos, e diz ali a profecia que ele seria sucedido por um ser desprezível a quem não tinha sido dada a honra da realeza. Este invadirá o reino quando o povo se sentir seguro e se apoderará do reino por meio de intrigas. Então, a queda do Império Romano coloca em cena o poder político e religioso de Roma papal. Interessante que aqui dentro desse contexto profético de Roma, depois do Império Romano pagão, que foi justamente nesse Império Romano que o príncipe foi tirado na metade da semana, como diz lá a profecia de Daniel, capítulo 8, 9 e 10, ou a profecia dos 2.300 anos, ou dos 490 anos proféticos. Interessante que tanto a morte de Cristo quanto a destruição de Jerusalém aconteceram debaixo do Império Romano. Mais uma prova de que a Bíblia estava descrevendo a história. No verso 31, do capítulo 11, diz assim: suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo, acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrilégio terrível. Interessante que as tropas aqui mencionadas se referem às tropas do rei Clovis I, dos francos. Se refere às tropas do rei Clovis I, que reinou de 481 a 511, e também de Justiniano I, imperador do leste de Roma, até o ano 565. E esses exércitos de Clovis I e de Justiniano I apoiaram Roma papal. Eles apoiaram o papado militarmente e mataram aqueles que queriam servir a Deus e seguir o que estava na Bíblia. Então essas tropas profanaram o santuário, a fortaleza, tiraram o contínuo e colocaram a abominação da desolação. O santuário terrestre já não existia, então não podia ser o templo de Jerusalém. Nós estamos no século V depois de Cristo. E embora o santuário terrestre ainda estivesse vigente até a morte de Jesus, não tinha mais valor quando Jesus morreu na cruz. Jesus acabou com o sacrifício no santuário terrestre, porque ele era o sacrifício vivo, o Cordeiro de Deus. Então os serviços do santuário já tinham se encerrado. Então essa luta contra o santuário, contra o templo de Deus, como diz aqui no versículo 31, só pode se referir então a uma luta espiritual contra a verdade do santuário celestial. O Messias ressuscitado havia inaugurado o santuário celestial, como diz lá em Daniel 9, 24 e Hebreus 8, 1 e 2, como nós já vimos. De modo que o santuário profanado por estas tropas é o próprio céu, onde Cristo intercede pelo seu povo. A fortaleza é o Monte Sião, o povo de Deus, e o santuário ocupa o lugar de refúgio dos santos. Retirar o contínuo aqui, no versículo 31, se refere a suplantar o ministério sumo sacerdotal de Cristo, que continuamente intercede pelo seu povo no santuário celestial. Então aqui nós já vemos uma descrição da atuação espiritual desse poder representado por Roma pagã e Roma papal. O Messias ressuscitado, como nós já dissemos, ele havia inaugurado esse santuário celestial. Então, retirar o contínuo se refere a suplantar o ministério sumo sacerdotal de Cristo por um agente humano na terra, o Papa, que se autodenomina vigário do Filho de Deus, ou substituto do Filho de Deus aqui na terra, e que se coloca como intercessor, como mediador, como aquele que é capaz de perdoar os pecados, tirando o foco de Jesus no santuário celestial. É interessante que no versículo 32 fala da atuação desse poder político e religioso. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Com lisonjas ele corromperá aqueles que violaram a aliança. Que aliança? Os 10 mandamentos.
É interessante que o Código de Justiniano tornou-se o fundamento da jurisprudência de todos os estados da cristandade na Idade Média. Nenhum código de lei terrestre era mais abrangente ou permanente e se manteve como base do direito civil e eclesiástico da Europa durante todo o período dos 1260 dias proféticos ou de supremacia papal. Só foi substituído em 1798, quando o Papa Pio VI foi aprisionado pelo general Berthier das tropas de Napoleão. Esse Código de Justiniano só foi substituído pelo Código de Napoleão. Então, estes eventos deram começo com o período da supremacia papal, em 538 até 1798. Período descrito em Daniel 7:25 e Daniel 12:7. Interessante, então, nós percebemos que o papado teve um apoio militar para se estabelecer na Europa como o centro da religiosidade, como o centro da verdade, e que esse Código de Justiniano, ele obrigava as outras nações a se submeter ao Papa como autoridade máxima, aqui na terra e como representante de Deus. E isso só acabou em 1798, com o aprisionamento do Papa Pio VI. O que mais faria este poder com aqueles que permanecessem fiéis à aliança de Deus? O que mais que faria esse poder com aqueles que permanecessem fiéis à aliança de Deus, ou à lei de Deus? Nós sabemos pela história que esse período de 1260 anos de supremacia papal, que começou em 538 a.C. até 1798, 538 depois de Cristo até 1798 depois de Cristo, que é conhecido como supremacia papal e também o período da Inquisição religiosa, nós sabemos que muitos foram perseguidos e mortos. O que diz a Bíblia? No capítulo 11, verso 33, fala desse período. Aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão a espada e serão queimados, capturados e saqueados. Aqui está falando de tantos cristãos que não se submetiam à autoridade papal e que eram queimados em praça pública, e que eram perseguidos, como os valdenses, os albingenses, e tantos outros cristãos que preferiram o exílio ou a morte a aceitar a apostasia de um evangelho centrado num homem e não em Jesus, no seu santuário. Dentre esses sábios existiam muitos monges, freiras, frades, padres católicos, que mesmo dentro da igreja romana se opuseram aos enganos e trabalharam pelo reino dos céus. Dentre eles Martinho Lutero, que foi o grande reformador. Encontramos também a história de João Luz e Jerônimo de Praga, que foram queimados em praça pública, que eram sacerdotes católicos, que não se submetiam às heresias da igreja de Roma, à venda de indulgências, ao perdão dos pecados dado por um homem, e à mediação de um homem entre as pessoas e Deus, mas centravam no Evangelho de Cristo, e por isso pagaram com a própria vida. Então aqui está a profecia dessa perseguição religiosa, por esse poder político e religioso, que é representado por Roma papal. Aqui estão todos os fiéis cristãos da aliança feita com o sangue do Messias. Como nós dissemos, os valdenses, seguidores de Pedro Valdo, que espalhavam partes da Bíblia pela Europa, escreviam à mão, porque era proibido ler a Bíblia. Os albingenses, os huguenotes, que foram mortos covardemente na França, a mando do Papa, e outros grupos de cristãos que preferiram o exílio ou a morte a aceitar a apostasia do evangelho centrado no homem. Então, dentre esses sábios, haviam muitos que deram a vida e que morreram queimados pelo evangelho. Veja que o capítulo 11 ele fala de acontecimentos que iam acontecer dentro da história do cristianismo e que de fato aconteceram e que vão se repetir antes da volta de Jesus. Aqui no versículo 44 do capítulo 11 fala do alto clamor, fala da fúria de Satanás nos últimos dias. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor. Quem está saindo aqui com grande furor? Satanás, para destruir
e exterminar a muitos. No verso 15: armará suas tendas palacianas entre os mares, entre os povos, contra o glorioso Monte Santo, o povo de Deus. Mas chegará o seu fim, e não haverá quem o socorra. Haverá o dia do juízo final em que ele será destruído. Então nós vemos aqui no capítulo 11 uma profecia simbólica dos acontecimentos finais, antes que Miguel se levante, antes da volta de Jesus. A profecia dizia, no verso que lemos anteriormente: por alguns dias cairão pela espada e pelo fogo, em cativeiro e despojo. Alguns dias aqui representados pelos 1260 dias proféticos, ou 3 tempos e meio, de Daniel 7:25, durante o período da Inquisição e as Cruzadas, que foi de 538 a 1798. Os poderes do mal, no capítulo 11 fica claro que os poderes do mal estão lutando contra o reino de Deus. Satanás usa reis, reinos, impérios para executar seus planos de perdição do ser humano e desvirtuar a adoração ao verdadeiro Deus. Mas Jesus é o mediador, é o intercessor do seu povo no santuário celestial. Ele está comandando tudo, está comandando a história, está intercedendo pelo seu povo. A Bíblia garante que Jesus se levantará um dia. Miguel, o grande príncipe, virá libertar seus filhos e filhas deste reino de trevas que é do príncipe deste mundo. A volta de Jesus é o clímax da redenção de todas as eras e de todos os tempos. E no capítulo 12 de Daniel nós vamos estudar sobre esse clímax que vai ocorrer, irão acontecer coisas sobrenaturais na volta de Jesus. A própria volta de Jesus será um fato sobrenatural, mas haverá a ressurreição dos mortos. Muita gente não entende. Quando você fala de ressurreição dos mortos, para uma pessoa que não lê a Bíblia, ele pensa que você vai ressuscitar do mesmo jeito que você está agora. Errado. Haverá um corpo glorificado. 1 Coríntios 15, Paulo explica direitinho como será a ressurreição e como o corpo será glorificado e transformado. É importante que hoje você aceite esse rei maravilhoso em sua vida, esse sumo sacerdote que é Jesus, e comece desde agora a viver no seu reino. Não desista, nem pense que tudo está perdido quando ver as forças do mal se arregimentando, pois Deus sempre cumpre seus propósitos, e Ele é o soberano de todo o universo, ou de todos os universos que existem. Deus está no controle. É isso que nos diz a profecia de Daniel, capítulo 11. Você gostaria de aceitar o convite para aceitar a Cristo como seu Salvador e Senhor, como o sumo sacerdote da sua vida? Somente nele nós encontramos forças para resistir ao mal e para resistir às perseguições que ainda virão sobre o povo de Deus antes de Jesus voltar. Vamos cantar o hino final, e após o hino final vamos fazer uma oração de entrega a Deus, pedindo para que nos ajude a nos manter leais e firmes, como milhares de cristãos se mantiveram durante o período mais tenebroso da história do cristianismo, que foi o período da supremacia papal, que foi o período da Inquisição religiosa, onde as pessoas eram torturadas, onde as pessoas eram mortas e perseguidas porque simplesmente acreditavam em Jesus como seu Salvador e não aceitavam a autoridade de um ser humano sobre elas, a autoridade espiritual de um ser humano. Vamos cantar o hino final e em seguida fazer uma oração a Deus. Jesus sempre te amo,
Vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus, nosso Criador, em nome de Jesus, queremos entregar a nossa vida a Ti nesse momento. Pedir que Jesus reine na nossa vida como nosso Salvador, como nosso Senhor, como nosso sumo sacerdote, e que possamos ser fiéis a Jesus e a Tua Palavra. Que acima de qualquer outra autoridade que exista nesse mundo, possamos sempre olhar para Cristo como nosso Salvador e Senhor, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e não se envergonha de nos chamar de irmãos. Que possamos olhar sempre para Jesus e nos submeter a Cristo, submeter a nossa vontade a Jesus, segui-lo de todo o coração e amá-lo de todo o coração, por meio da Tua atuação em nós, por meio da atuação do Espírito Santo em nós, porque não há justiça em nós, não há mérito em nós, somos pecadores, mas aceitamos a Tua graça, aceitamos o Teu amor, aceitamos o Teu perdão, aceitamos a Tua salvação e entregamos a nossa vida a Ti, nosso Criador. Em nome do Senhor Jesus. Amém.